Olá, meus amigos. Lembra aquele dia que eu tava fazendo um vídeo, vocês escutaram o barulho de uma coleirinha que eu falei que era Rosie? Então, essa aqui, minha cachorra, ela é uma Shih Tzu. Uma amiga minha muito querida pediu para mostrar ela para vocês e então tá aqui. Outro dia eu mostro para vocês a Seire, que é a nossa outra cachorrinha. Ela não gosta de colo não. Ela não gosta de colo mesmo. Bom, eu hoje gostaria de falar sobre um assunto com vocês que hoje foi um daqueles dias em que eu estava escutando um podcast e senti aquela urgência em conversar com vocês a respeito de um assunto que eu particularmente tenho muita vergonha de admitir que eu lidava com esse assunto quando eu era membro da igreja ativa, né? Que eu lidava com esse assunto com um preconceito absurdo, com a mente completamente fechada. Eu julgava muito as pessoas nessa situação e as famílias que tinham algum membro da família passando por essa situação. E a transformação pela qual eu estou passando desde que eu me desliguei da igreja tem sido imensa e maravilhosa. Eu tenho me tornado um ser humano muito melhor em todos os aspectos. Bom, as coisas que eu vou conversar com vocês hoje são baseadas na entrevista que eu escutei do Dr. Adam Downs. Ele é especialista e PhD em dependência química. E eu vou falar para vocês o que eu aprendi dele hoje. Inclusive eu comprei um outro livro que também fala sobre isso, porque é algo que eu gostaria de entender melhor. E depois que eu ler o livro eu posso comentar com vocês, tá bom? Mas eu tenho certeza que tem muitos livros em português que vocês podem procurar e encontrar esclarecimentos, conhecimento a respeito. Não precisa ser, né, necessariamente o livro que eu vou indicar para vocês. Bom, existe um clichê muito forte. Eu escutava muito aí no Brasil. E o clichê fala assim, mãe que leva o filho para a igreja não busca na cadeia. Esse clichê sempre me incomodou porque não é o que a realidade demonstra. Vamos imaginar que você é mãe. Eu vou me referir mais às mães, não que os pais não sofram com isso quando tem um filho, né, que se envolve com drogas ou consumo ou tráfico, né? Mas eu acredito que ainda a gente vive numa sociedade muito machista, principalmente dentro da igreja. A culpa cai mais em cima da mãe, né? A responsabilidade cai mais em cima da mãe do que do pai. Então eu vou me referir mais às mães, tá bom? Mas eu compreendo a dor dos pais que passam por isso também. Digamos que você é mãe, né? Você casou no templo, você é membro da igreja, independente de quanto tempo você é membro da igreja, você é aquela pessoa que se esforça para guardar os mandamentos. Você faz tudo o que eles falam que você tem que fazer. Você frequenta a igreja, frequenta o templo, guarda a palavra de sabedoria, guarda a lei da castidade, você é fiel no teu relacionamento, né, no teu casamento. Agora você tem filhos. E você leva os teus filhos para a primária, você leva os teus filhos, você lê as escrituras com ele, você canta hinos da primária em casa com ele, você faz reunião familiar toda semana. Você mantém teus filhos, você ensina sobre a lei da castidade quando eles começam a crescer, né? E aí você quer que eles sejam recatados e se comportem bem, e você ensina para eles da melhor forma possível. Chega numa certa idade, na adolescência, aquele filho ou aquela filha, ou um deles, ou dois, não sei, começa a se envolver com problema de vício em geral. Pode ser álcool, outros tipos de drogas. Agora o que você vai escutar dos teus líderes locais, talvez não escute, mas vai sentir. Você não edificou sobre a rocha.
você não ensinou teu filho como deveria ter ensinado. Eles tratam esse problema como um problema espiritual. Eles que eu digo, os líderes da igreja, tá? Locais e gerais também. Eu diria 90%. Se houver 10%, eu tô chutando aqui um percentual, porque eu nunca vi ninguém, eu nunca tive essa experiência, né? De ver algum líder tratando esse caso como um caso clínico, né? Mas eles vão dizer que você falhou em alguma coisa, aí você vai olhar para trás e você fez 9 coisas certas e agora você vai focar na coisa que você acha que não fez tão bem ou que você falhou. Puxa, mas teve um mês que eu não li as escrituras com ele porque eu estava chegando muito tarde do trabalho, muito cansada. Eu devia ter lido, porque se eu tivesse lido o livro de Mormon com eles naquele mês, todo dia, isso não estaria acontecendo agora. Ai, mas eu deixei ele ou ela faltar na igreja por 2 ou 3 domingos, porque não queriam ir, eu não queria briga em casa, deixei ficar em casa. Foi por isso. Eu não devia ter feito isso. Agora você se auto-sabota como mãe, principalmente. Agora você se sente culpada. Talvez você não esteja fazendo a história da família como deveria. Talvez você não está frequentando o templo como deveria. Talvez você não tenha jejuado ou ensinado teus filhos a jejuar como deveria. Porque naquela família lá, que faz tudo certinho, eles não têm problemas com filhos com dependência química. E eu tenho problema com meu filho com dependência química. Provavelmente você vai entrar numa depressão, porque a autoestima baixa, eu já comentei com vocês anteriormente, é um atalho para te levar à depressão. Porque você se culpa, você assume total responsabilidade por aquilo. Porque na igreja te ensinaram que quando os Deus obtemos uma bênção pela obediência àquela lei na qual a bênção se baseia. Por favor, isso é doutrina falsa. Por favor, entende isso. Eles só precisam que você acredite nisso, porque daí eles vão te dizer quais são as leis. E se você quiser as bênçãos, é claro que você vai se matar para cumprir aquelas leis, porque você quer as bênçãos, mas adivinha, você pode se sacrificar. O que tiver que acontecer, vai acontecer, porque o nosso cérebro é muito mais complicado do que eles querem que você acredite ser. E eu também já falei isso de novo, e hoje eu vou abordar. Eu vou comentar com vocês o que eu escutei do Elder, ó. Eu embaixo da madeira, do Dr. Adam Downs. Ele vem de uma família de classe média, aqui dos Estados Unidos, do estado de Michigan. Ele, classe média alta. Os pais não bebiam, não tinham problemas com uso de álcool, drogas ou nada assim. Aos 10 anos de idade, ele experimentou álcool pela primeira vez, sem nenhuma razão aparente. Escutei o depoimento dele sobre isso, tá? Eu vou encurtar a história dele. Aos 14 anos, ele começou a fumar. Ele foi para todas as drogas que você imaginar. Ele começou com maconha, ele usou LSD, painkillers, que eles chamam, remédios bem fortes para dor. Ele usou heroína, usou cocaína, ele chegou no fundo do poço. Passou um mês na prisão, foi solto. Saiu da prisão, continuou fazendo pior, ao ponto de não ter dinheiro nem para comer, nem dinheiro para pagar a conta de água, mas a droga não faltava. Bom, depois ele foi preso e ficou lá de novo por 3 anos. Quando ele saiu de lá, a família, né, conseguiu colocá-lo num programa de recuperação de dependentes para dependentes químicos. Depois de um processo muito doloroso e longo, ele conseguiu se desintoxicar, ele foi para a faculdade e ele pensou, essa vai ser a minha contribuição para o mundo, porque eu vou poder ensinar por experiência e conhecimento. Eu vou juntar experiência de vida e ciência para falar para as pessoas como se livrar disso e o que isso realmente significa, tá? Então, por isso ele conseguiu o PhD dele como é que fala? Dependência química, para a Universidade do Estado de Michigan. Eu vou deixar um link aqui para do podcast para quem quiser escutar. O que ele falou é o seguinte: se você adquirir uma doença como diabetes ou câncer,
elas são doenças, né? E você pode lutar, você pode fazer o tratamento que for. Não depende de você para ser curado, né? Depende de como o teu organismo vai responder ao tratamento daquelas doenças. Não depende da tua força de vontade para você ser curado de um câncer. Não depende da tua força de vontade para você curar, digamos, uma diabetes. Se é que existe cura para alguns tipos de diabetes, eu não sei. Mas imagina a doença que você quiser. Ele disse que dependência química é a única doença que não é chamada de doença. Existe um preconceito muito grande. Eu era uma delas. Eu pensava, por que usou a primeira vez, né? Por quê? Já sabe que isso é ruim. Já sabe o que vai fazer. Por que vai lá e experimenta? Essa era a minha mentalidade como membro da igreja. Como eu era boa, né? Maravilhosa. Mas agora que eu saí, eu sou apóstata. Não valho nada. Meus preconceitos estão caindo um por um. Graças a Deus, estão caindo um por um de dentro do meu cérebro e me deixando em paz. Então ele disse que dependência química, ela é genética. Ele disse que tinha caso de dependência química, o avô dele era dependente químico, o bisavô também. Ele disse que algumas pessoas têm predisposição para desenvolver dependência química, tá bom? Assim como pessoas têm predisposição para desenvolver câncer ou desenvolver problemas cardíacos, pessoas têm predisposição para desenvolver dependência química. Depressão também é uma doença que também pode passar de geração para geração, não necessariamente, mas pode acontecer. Então ele disse que a gente precisa tirar da nossa cabeça de uma vez por todas a ideia de que um dependente químico, ele entrou nessa porque quis e se ele quiser, ele sai dessa. Não. Ele diz que é uma doença como todas as outras, mas não é chamada de doença. O que eu tenho para te dizer aqui, se você é mãe ou pai de um filho, de uma filha dependente químico, é uma doença. Não te culpa. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Isso não tem nada a ver com Satanás. Isso não tem nada a ver com falta de fé. Isso não tem nada a ver com não edificar sobre a rocha. Isso não tem nada a ver com não saber ser mãe, não saber ensinar, não saber amar, não dar atenção. Eu não estava lá, mas é porque ela trabalhava fora. Aí o filho ficou lá sem atenção, foi lá e caiu na droga. Tudo mentira, tudo tabu. Instituições religiosas vão usar como é que fala? Essa desculpa, para te segurar. Vem aqui, sacrifica mais, faz isso, faz aquilo, serve na igreja, paga o dízimo, vai pro templo, lá. E as coisas vão melhorar e as coisas vão se solucionar. Não vão. Não sou eu que estou dizendo isso, porque quem sou eu para falar isso? Estudos falam isso. Mais uma vez, se você é um especialista nessa área que está me escutando falar, por gentileza, coloca um comentário no vídeo. E se você é leigo e preconceituoso ainda por cima, por gentileza, não comente nada, porque eu não vou admitir. Eu não vou tolerar preconceito num assunto tão delicado, que causa tanta dor e sofrimento para tantas famílias aí fora. E que ninguém tá livre. Ninguém. Dependência química é uma doença gerada no cérebro. Teu cérebro considera droga tão ou mais importante do que comida. Tenta ficar sem comer. Um dependente químico, se ele não tiver o tratamento necessário, ele não vai conseguir ficar sem a droga. Alguns deles, os tratamentos não vão funcionar. Como para qualquer outra doença. Quanta gente morre de câncer todo dia. Para você que está lidando pessoalmente com esse problema, você que está viciado em alguma coisa, seja álcool, seja droga, não tem nada de errado com você em termos de espiritualidade, você não é um fraco, não tem nada de errado com o teu caráter. Você está fisicamente doente e precisa de ajuda. Busca tratamento, te levanta desse sofá, passa por cima de todos esses tabus, principalmente do preconceito. E te levanta, ressurge das cinzas, como esse doutor Adam Downs fez. Só você mesmo pode te impedir de chegar onde você quer, porque você é uma águia. Obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.